A administração é a ciência que estuda as organizações. Seja bem-vindo ao canal do professor Alex Nina. E o que são organizações? É a soma de pessoas e recursos visando um resultado. Então, se você tem um grupo de pessoas que está só ali numa praça pública, sem terem nada em comum, sem ter um objetivo em comum, isso não é uma organização. A partir do momento que um grupo de pessoas se unem e também lidam com recursos com uma finalidade específica, aí sim a gente fala em organização. O típico exemplo são as empresas. As empresas são um grupo de pessoas que se unem com um objetivo final, em última instância, lucro. É claro que empresa é mais do que... O objetivo da empresa não necessariamente é sempre lucro. Você pode abrir mão de lucro no curto prazo para fazer um investimento de longo prazo. Mas, a grosso modo, a gente pode falar que toda empresa visa um lucro, seja no cenário de curto prazo, seja no de longo prazo. Mas você não tem só as empresas como exemplos de organizações. Você tem as instituições públicas, você tem as ONGs, que têm outras finalidades que não são lucrativas. E as pessoas confundem, pensam que o objeto de estudo da administração são as empresas, quando na verdade são as organizações. Toda organização ela pode ser dividida em 3 níveis organizacionais. O estratégico, o tático e o operacional. O estratégico é onde está ali a alta cúpula da organização. Vamos pensar na universidade como organização. Quem está no estratégico é o reitor ali, que ele é quem está no cargo máximo aqui da organização. O tático, a gente pode pensar nos coordenadores de curso. E o operacional, os professores, se a gente pensar na comunidade acadêmica quanto à organização, os alunos. Perceba que não necessariamente vai ter sempre só uma pessoa em cada um desses níveis. Você pode ter um grupo de pessoas, o reitor e os pró-reitores, por exemplo, no estratégico. E aqui no próprio estratégico você vai ter uma hierarquia, o reitor acima dos pró-reitores. Na verdade, você pode ter vários níveis organizacionais dentro desses grupos de níveis organizacionais principais, que são o estratégico, o tático e o operacional. É por isso que sempre existe esses níveis para toda e qualquer empresa. Ou também pode acontecer de uma mesma pessoa atuar tanto no estratégico como no tático e no operacional. É muito comum alguém que começa um negócio aí, uma pequena empresa, ele vai ser o gestor estratégico, alguém que tem um mercadinho, mas ele também vende ali. Ele está diretamente lidando com o cliente, ele está no operacional. Ele pode estar gerenciando um funcionário que faz a organização lá dos produtos do armazém. Então, ele faz também a liderança tática. Então, a mesma pessoa trabalhando em todos os níveis. Claro que conforme a empresa cresce, não vai ter como ela trabalhar em todos os níveis. Ela pode passar a se dedicar mais, por exemplo, ao estratégico, no caso do dono desse negócio. E é importante também dizer que do operacional para o estratégico existem alguns elementos que aumentam. O primeiro deles é a complexidade. Vamos pensar na universidade. As decisões do reitor são muito mais complexas do que as decisões de um professor. O professor está preocupado ali como vai ser como ele vai transmitir aquele conteúdo, como ele vai avaliar o aluno. O reitor está se preocupando com a expansão da universidade, com a distribuição dos recursos, com abertura e exclusão de cursos, entre outras coisas. A autoridade ela é muito maior para quem está no estratégico, assim como a responsabilidade. Autoridade e responsabilidade sempre andam de mão dadas. Quanto mais autoridade você tem, maior a sua responsabilidade. Um típico exemplo é ali, no final da Segunda Guerra Mundial, aconteceu o Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes de guerra nazistas. E naquela ocasião, um soldado nazista falou o seguinte: eu só estava cumprindo ordens. Eu nem era favorável, achava uma atrocidade o que aconteceu lá no Holocausto. Mas eu tive que me alistar no partido nazista porque eu tinha uma família para alimentar. Eu não tinha outra oportunidade, já numa Alemanha, numa ditadura.
O Albert Einstein conseguiu sair da Alemanha antes do Partido Nazista tomar o poder. No caso desse soldado, não. Então, na defesa dele, né, ele dizia que ele nem concordava, mas ele teve, por exemplo, que apertar lá a câmara de gás para cometer aquela atrocidade. E a gente não tem o objetivo de isentar essa pessoa de culpa, porque é uma questão de saber mesmo se teve ou não outra oportunidade. Aí fica uma questão filosófica, de livre-arbítrio, mas não é essa a nossa intenção. É simplesmente dizer que esse cara, se ele não fizesse aquilo, ele provavelmente ia levar um tiro, ia ser assassinado lá pelos próprios nazistas, e outra pessoa ia fazer no lugar dele. Quem tem maior responsabilidade pelo que ocorreu foi quem orquestrou aquilo lá. No caso do Hitler, com os seus generais. Então, quem estavam no estratégico do partido nazista. É a mesma coisa a gente tentar culpar o piloto que jogou a bomba atômica. Se ele não vai, outro iria. Então, o responsável foi, nesse caso, o presidente americano. Isso a gente entende melhor quando a gente percebe os níveis organizacionais, quem está no estratégico de cada ocasião. A geografia também aumenta em direção ao estratégico. Vamos pegar como exemplo o governo brasileiro. No estratégico, a gente pode dizer que está o governo federal, no tático estadual e no operacional municipal. Isso se a gente estiver olhando para o Brasil, quanto nossa unidade de análise. Mas se a gente pensar num município como unidade de análise, o prefeito pode estar no estratégico, os secretários no tático e os demais funcionários públicos municipais no operacional. Percebam que a figura do prefeito, quando a gente olha para o Brasil, ela pode ser colocada no operacional, mas quando a gente olha para o município, ela vai estar no estratégico. Então, a posição que a pessoa está também depende do nosso recorte geográfico ou no recorte organizacional ali de uma empresa. Mas no exemplo do Brasil, fica claro que, conforme a gente aumenta aqui na hierarquia, o estratégico ele vai lidar com uma área geográfica maior. No caso aqui, todo o território brasileiro, o tático com uma área geográfica menor, território estadual, e o operacional com uma área geográfica menor ainda. Então, a geografia vai aumentando no sentido do operacional para o estratégico. Os prazos também aumentam. Enquanto o reitor está preocupado com como vai ser a universidade daqui a 5, 10 anos, eu que sou professor, estou preocupado com como vai ser minha aula de amanhã. O meu planejamento é no máximo semestral. Ou de quem está no estratégico tem um período de horizonte de tempo maior. Os riscos são maiores quando assumidos pelo estratégico, nas decisões feitas pelos estratégicos. Vamos pensar na caravana de Cristóvão Colombo, lá em 1492, saindo da Espanha para chegar à América. A gente pode dividir aquela empreitada em 3 níveis organizacionais. Cristóvão Colombo estava no estratégico. Ele poderia ter seus comandantes no tático e os seus marujos no operacional. Imagina que ele era genovês, e estava a mando do governo espanhol, e ele tivesse ali os melhores comandantes e marujos da Espanha. São os caras que enfrentavam qualquer tempestade, que ganhariam a Olimpíada se tivesse na época. Já tinha também, né? Que poderiam estar aí ser campeões olímpicos de navegação. Só que ele toma a decisão estratégica, nosso exemplo, de navegar para o sul. Imagina se ele resolve navegar para o sul ao invés de para o oeste. Quantas vezes ele ia chegar na América? Nunca, porque ele estava navegando na direção errada. Então eles iam fazer muito bem tudo que tinha que ser feito, mas mesmo assim eles iam fazer bem algo errado, porque a decisão estratégica foi errada, portanto ela tem mais riscos. É como se um maratonista erra o caminho da maratona. Ele pode ser o mais rápido, ele pode ser operacionalmente muito bom, mas ele não vai chegar em primeiro por conta de uma decisão estratégica errada. Recompensas e prejuízos são maiores também para o estratégico, tendem a ser maiores. Isso fica muito claro no exemplo de uma empresa em que o dono é quem faz a gestão também. Quando a empresa ela acaba tendo um bom resultado em termos de lucro, esse dono vai ganhar muito dinheiro, seja pela valorização da empresa, seja aí pela distribuição de dividendos. Ele vai ganhar
muito mais dinheiro do que os trabalhadores que estão no operacional. Porém, quando a empresa tem prejuízo, a lei diz que a CLT, se for uma empresa formal, que ele deve pagar os seus funcionários. Uma empresa que está ali até em situação de falência, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que vender todos os seus ativos, transformar em dinheiro, e aí ela tem uma hierarquia do que fazer com esse dinheiro. A prioridade é pagar os funcionários. Tá? Depois tem que pagar os credores. E por último, se sobrar dinheiro, distribuir aos acionistas ou donos, de forma geral. Então, geralmente não sobra dinheiro. E se for uma empresa ilimitada, essa pessoa vai ter que arcar com os prejuízos da empresa. Você tem sempre a separação do patrimônio da pessoa jurídica para o patrimônio da pessoa física, mas quando a empresa é ilimitada e acaba e a pessoa jurídica fica com dívida, a pessoa física assume os riscos dessa pessoa jurídica. Quando a empresa é limitada, não. Aí já não tem que mexer no patrimônio da pessoa física. É claro que quem faz negócio com uma empresa limitada sabe disso e assume o risco de que, se essa empresa falir, ela não vai honrar com os compromissos assumidos. E o financeiro? Quem está no estratégico lida com mais recursos. Só pensar no tanto de recurso que o reitor de uma universidade lida. Um professor vai lidar com muito menos recursos, um data show, um quadro, um pincel, mas em termos financeiros muito menores do que lida aí o reitor ou os demais pró-reitores.